e 4.000 milímetros na Amazônia, na Venezuela amazônica. O ecossistema é caracterizado por quê? Alta capacidade de tamponamento, grande biodiversidade. Os sistemas modernos de produção mudou isso. Alta dependência de insumos, na grande maioria, e alta fragilidade. Esse é um desafio grande. E depois de falar do que nós vimos aqui de manhã, Dr. Clóvis agora brilhante, é difícil dar continuidade nesse nível, e nós vamos tentar trazer alguma coisa diferente, eu espero. Eu sei que tem algumas pessoas que já viram a nossa apresentação, mas essa ele não viu, porque essa foi preparada e finalizada hoje às 6:30 da manhã, porque tem coisas de ontem, de anteontem, ou seja, nós temos, assim como as nossas células mudam, eu nunca fiz uma apresentação na minha vida que fosse a mesma, que fosse igual, porque nós somos diferentes, algum enfoque, algum conhecimento, alguma experiência. Esse é meu estilo italiano de levar essa mensagem a vocês. O que aconteceu? Aconteceu que a domesticação de plantas fez com que tivesse uma modificação muito grande, e a grande parte das nossas culturas, inclusive o café, o senhor sabe, eu fui 10, 12 anos consultor da Cochupé. O café, 20, 30, 40 centímetros, 80, 90% dos nutrientes estão ali, ou seja, as raízes, os pelos radiculares, as culturas anuais, 88, 90% estão macuando a 18 centímetros, o restante são raízes para 2, 3, 4 metros ou mais, para buscar água. Então nós temos que construir isso, e isso foi perdido, grande parte dessa associação de micro-organismo, de micorriza. Então esse mundo biológico que realmente se explode nesses últimos 4, 5 anos a nível mundial, que foi mostrado aí há pouco. Tem uns outros slides, vocês me desculpem, que está em inglês, mas bem facinho ali, ó. Então um preparo intensivo, o que acontece? É como um buffet para os pássaros, né? Isso aqui é lá na Europa, para os pássaros, para os micróbios, para os micro-organismos. Quando nós mexemos num solo, principalmente se ele for arenoso, eu não vou discutir com vocês aqui, nem o tempo é possível, sobre sequestro e captura de carbono. A minha tese de doutorado de 2006 é sequestro de carbono, carbon sequestration, com o Dr. Bill Hargrove, lá da Geórgia, dos Estados Unidos, da Kansas State ultimamente. Mas o que eu quero dizer é que nos solos mais arenosos nós temos mais problemas. Então, o preparo do solo cria o quê? 2 grandes problemas: acelera a degradação do solo e acelera a erosão. E isso nós vemos nas áreas de café, nas outras distintas áreas. E aí nós temos o que? O coração disso tudo é o carbono, e nós temos que buscar tecnologias na cultura do café, no sistema café, porque não é cultura. Eu vou falar muito, a minha visão não é de um produto, nós não vamos falar de um insumo, nós vamos falar de ingredientes, de componentes que fazem parte de um sistema de produção. E aí nós vamos o quê? Trabalhar essa biota para que tenha um equilíbrio nos atributos diferentes. E aí nós vamos ter que a biodiversidade, né? Isso aqui vocês vão ter acesso a essa e outras palestras brilhantes que foram ontem e virão também. Mas nós temos que buscar o quê? Uma diversidade do carbono, de fontes de nutrientes, para diminuir riscos. E aqui vem o ponto onde eu quero chegar: estudos internacionais. E assim como essa linda homenagem de manhã, eu estava me lembrando, ano passado, no Paraná, lá em Foz do Iguaçu, nós tivemos o 19º Encontro Nacional de Plantio Direto, e foi o primeiro Congresso Mundial de Plantio Direto. Tinha 830 pessoas de 14 países, e os nossos pioneiros, os que estavam, foram 50 anos de SPD, 50 anos de sistema de plantio direto, que estamos aí perto de 40 milhões de hectares de plantio direto. Com qualidade? Não é com qualidade não, qualidade é minoria. Então a cafeicultura, que vocês são especialistas, eu não sou, ela está boa? Tá, poderia ser melhor? Sim. A nossa produtividade de soja é 53, 55 sacos, como tem produtores colhendo 110, 120, 130, por quê? Porque eles estão indo além, porque eles estão fazendo algo melhor. 10 a 20 espécies juntas, a biodiversidade tem os melhores caminhos. E aí nós vamos ter efeito de raízes, efeito de roedores, esse aumento extraordinário dentro do solo. E nós temos que fazer essa engrenagem funcionar. Ela não funciona só com ativos químicos, mas ela não vai também, tudo isso que eu estou falando, no meu entendimento, no meu aprendizado, né? E o que eu estou falando também, vocês não precisam acreditar em tudo, porque nós temos hoje um mundo de muitas narrativas, e nós vemos tantas narrativas. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu sou um consultor, trabalhei no IAPAR, me aposentei há 11 anos, presto serviço para a Renovagro, 10, 12 dias, que trabalha com 90% com ativos biológicos e com planta de cobertura, que talvez vai esse ano para quanto? 4.000, 5.000 ou mais toneladas.
Então nós temos o quê? Que buscar essa segurança alimentar, colocando tudo isso para funcionar juntos. E aí vem uma palavrinha mágica que eu aprendi aos 18 anos, que se chama diagnosis ou diagnostic, que é o diagnóstico. Eu tenho que saber onde é que eu estou. Então eu estou falando aqui para produtores que têm distintos níveis de conhecimento, de experiência, produtores, técnicos, e de repente algum entende alguma coisa diferente. Isso é normal. Primeiro ponto, muitas vezes as pessoas me ligam: Calegari, o que eu faço agora? Eu falo: onde é que você está? Ah não, mas eu tenho que usar essa planta de cobertura. Essa planta de cobertura entra onde? Eu não posso falar só de planta de cobertura isolada, ou cover crops, ou adubação verde, como foi aí décadas consagrado, porque ela tem que se inserir dentro de um sistema onde outros componentes, e essa é a minha ideia que hoje passar para vocês, tem que estar juntos com outros componentes. E esse é o diagnóstico para saber como é que estão, como é que está a qualidade do meu solo, analisando a parte biológica, física, química, com efeitos fundamentais na produtividade desse solo. O solo é que vai dar café, que vai dar milho, vai dar feijão, vai dar sorgo, vai dar pastagem, proteína, qualidade alimentar, qualidade ambiental e saúde. Hoje muitos estudos na Europa, vendo que os solos bem trabalhados, equilibrados, têm dado alimento de qualidade. Temos Jill Clapperton, talvez a primeira ou segunda microbiologista do mundo, uma canadense que está nos Estados Unidos, e tantos outros que estão buscando essa linha. Quanto solo mais saudável, frutos ou grãos saudáveis, alimentos saudáveis, e repercutindo em saúde das pessoas ou daqueles que servem disso. Esse aqui é um slide que foi apresentado por esse doutor Saraiva, fez o doutorado em Viçosa, professor há mais de 30 anos de solo da em Maringá. Isso aqui foi num congresso com 800 pessoas, em 2011, lá em Curitiba, e ele mostrava isso, que as metodologias, isso aqui, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Um iceberg. Quem já viu um iceberg? Levanta a mão. Eu nunca vi também, só vi na televisão ali, mas ele existe, não existe? O que nós vemos dele? Essas são a grande maioria das metodologias de macro e micro, mas nós temos outro mundo que nós não vemos, a parte biológica, e tantos sábios da história, Kononova, Ana Maria Primavesi, e tantos, Bernardo Van Reich, Eurípides Malavolta, e tantos outros que nos ensinaram e nos ensinam. Nós temos a lei dos mínimos, tudo isso você já sabe melhor do que eu, de Liebig. Aí você vai lá, professor Toninho, na estação experimental de Rothamsted, não vamos ver daqui a pouco, a mais antiga do mundo, e você vê as cartas desse cidadão alemão que estava desenvolvendo essa lei, trocando ideias com esse pessoal de Rothamsted lá na Inglaterra, East Anglia. Então nós vimos que também tem mais gente envolvida. O solo total, o ambiente, a parte biológica é importante também, mas nós temos também a lei do máximo. Muitos nutrientes em excesso prejudicam o quê? Não deixa a planta, é o caso de cálcio, magnésio, relação, a planta não absorve potássio, principalmente em estados como o Rio Grande do Sul, onde a dolomita predomina, e calcário dolomítico é usado ao longo dos anos, e aí você tem uma relação muito próxima, com 200, 300 de ppm de potássio, ou miligrama por decímetro cúbico, a planta tem dificuldade de absorver. Então são algumas coisas que o excesso, ou nada é veneno, tudo é veneno, depende de como é utilizado. Tem os trabalhos de gesso agrícola, que para mim é uma ferramenta interessantíssima, bem utilizado, que é sulfato de cálcio, uma das únicas formas a nível mundial de você conseguir colocar cálcio em profundidade. Quanto? De 1, 2, 3 metros, comprovado, resultados da UFLA, aí nessa experiência do pessoal aí de Piuí. Sem gesso, com gesso. Café, várias culturas, a potencial, isso é de Malavolta, publicado há muitos anos, que tem potencial. Agora, isso aqui é sozinho? Não. Por isso que é difícil você isolar um fator, o que ele sozinho vai interferir no aumento de produção ou produtividade. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos de solos saudáveis, equilibrados, como uma floresta, um cerrado, enfim, um ambiente equilibrado, é a chave para altas produtividades. Mas como é que nós vamos fazer? E aí nós temos que fazer esse diagnóstico, se é uma área de café, se a área é escorrimento, pendente, tem dificuldade, tem muito limo ou silt, tem compactação, tem encrustamento superficial, nós vamos ter que fazer alguma coisa. E nós precisamos buscar o quê? Um perfil de solo, para qualquer cultivo. E isso é em qualquer lugar, nós temos que buscar esse equilíbrio desse perfil, para que não tenha nenhuma limitação química, problemas de alumínio,
que dificulta as raízes, problema de compactação. Minha compactação tem que ver se ela é leve, mediana e severa. Nem sempre nós precisamos de equipamentos. Nós temos um experimento lá em Pato Branco, que está hoje com 37 anos, a doutora Lutécia conduz, nós começamos em 86, 73% de argila e não tem compactação. Por quê? Porque tem rotação, tem minhocas, tem micro-organismos, micro, meso, macro, flora e fauna, que estão fazendo esse trabalho de amaciar, de afofar esse solo e equilibrar esses nutrientes. E aí vem trabalho da Embrapa, maravilhoso, doutora Ieda, que desenvolveu o trabalho com o falecido doutor Djalma Martinhão, que nos deixou no ano passado, e sua equipe, o trabalho maravilhoso de quê? Das análises biológicas. E esse trabalho extraordinário ali, no CPAC da região de Planaltina, que tivemos lá visitando, e são amigos nossos há muitos anos, e eles colocaram uma área de braquiária sem cobertura, e começou a ver, e aí aumentou a produtividade, e foram checar. Não era nutrientes, não tinha correlação com matéria orgânica, não tinha correlação com organismos específicos, se era fungos, bactérias, actinomicetes, de determinadas espécies, e foram ver que a correlação era com enzimas, que 98,5%, 99% são o quê? Desenvolvidos ali nas raízes, maravilhoso, que formam essas enzimas, os micro-organismos. Um grande sábio internacional falava que os dois grandes milagres da agricultura da natureza é a fotossíntese e os exudados radiculares. Isso aqui é fantástico, é extraordinário, porque estão as grandes e tudo mais, obviamente. Então eles viram e fizeram essa classificação para diferente região, e hoje está sendo repetido e colocado, checado nas diferentes regiões do Brasil, para ter algumas tabelas que as próprias enzimas vão nos dizer, trabalhar com 10, 12 enzimas que estão correlacionados com produtividade. Solo, o mesmo solo, depende do tratamento. Então, quando eu falo aquele solo, teor de argila ajuda? Ajuda. E a história dele? Análise química ajuda. Se eu estiver aumentando a matéria orgânica, o fósforo, a não ser um fósforo análise especial para pesquisa, ele vai dar o quê? Ele dá o fósforo inorgânico. Então ele já mente para mim, porque o fósforo que estiver na forma orgânica não aparece na análise. Se eu fizer o dado de carbono, se não for em peso, quando estavam na defesa de tese lá com o doutor Daniel Tessier, que limpava o chão e chegou ao top do IRA com mais de 7.900 pesquisadores, a França mais ou menos do tamanho do Paraná, e hoje ele aposentou e é o coordenador de todos os projetos e convênios internacionais. Ele olhou bem e falou, não, isso aqui está errado, e fomos ver, o carbono que determinávamos era por volume, e tem que ser em peso. Se eu opero 0,2 gramas de um tratamento, tem que ser 0,2 para todos, porque o carbono vai enganar. Então nós temos muita gente chamando de carbono, chamando de micorriza, isso não é eu que estou falando, e que de repente não é, temos mais outros ingredientes. É o mesmo solo, o que nós podemos transformá-lo? E aí o coração do campo é o solo, nós temos que cuidar bem dele, e para cuidar dele, para chegar num solo vivo, que é o que nós queremos, almejamos, eu tenho que saber o que precisa, eu tenho que equilibrar macro e micronutrientes. É comum, eu visito produtores em 10, 11 estados brasileiros, produtor de 2, 3, 4 mil hectares de grãos, e fala, escuta, uma micronutriente é tão pouquinho, se eu não colocar, não, eu vou colocar tudo foliar, e para os grãos não, para culturas anuais, não pode, não deve. Nós temos que suprir o solo e fazer uma correção depois na parte foliar, que às vezes pode mudar com a soja, nós temos que com o café. Então nós temos que bioativar, ativar com vida. Isso é do Dr. Rodrigo, microbiologista da Universidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vai nos dizer que nós vamos aumentar nutrientes, mais matéria orgânica, controle biológico, mais organismo antagônico, proteção de raiz, agregação, infiltração, fixação, fito-hormônios, micorrizas, e nós vamos ter maior produtividade. Se nós enchermos de vida nosso solo com os nutrientes adequados, com aeração, com organismos benéficos, com fluxo de água, e essa esponja que se chama Soil Organic Matter, que é a matéria orgânica, nós vamos dar esse salto. E aí nós temos que saber onde é que eu estou, como é que eu estou. E aí nós temos esse diagrama aqui mostrando o seguinte: os micro-organismos compõem o sistema imunológico do solo. A biomassa funciona como agente regulador de taxa de quer dizer, quando os estudos mundiais, do Kuchayev, Kononova e tantos outros, por isso que é importante o conhecimento anterior. E aí eu ouvia do nobre pioneiro dizer o seguinte, que tem muitas teses hoje que não aceita citação que não seja dos últimos 5 anos. Isso é uma piada, isso nós temos que denunciar. E os conhecimentos anteriores, onde a ciência avançou todos os ramos no mundo, são só de conhecimento de agora? Nada disso
temos avanços, mas temos conceitos que perduram séculos nas diferentes partes do mundo, em diferentes culturas. E as enzimas que vão fazer esse trabalho vão proporcionar o crescimento de planta de forma produtiva e saudável. Como é que nós vamos bioativar? Nós vamos fazer esses organismos todos trabalhar junto, com a parte química, a parte de raiz equilibrada. Então nós não podemos ver só um componente. Nós não vamos fazer uma agricultura de produtos, senão de processos. E aí nós temos que entender esse sistema de produção. E o IAPAR, onde eu trabalhei 35, 36 anos, e me aposentei, teve uma reforma da pesquisa, e nós íamos em 2, 3 caminhonetas com 8, 10, 12 pessoas, um fitopatologista, um entomologista, um de solos, um de fertilidade, um de doenças, um de microorganismos, e aí nós íamos analisar as áreas dos produtores, as estações experimentais, as cooperativas, e aí nós tivemos um aprendizado grande. Por quê? Porque ele é sistêmico. Nós não vamos corrigir o nematóide pode ser um problema de quê? De fertilidade, pode ser um problema de compactação, as doenças radiculares também. Então nós temos que ter essa visão, no meu entendimento. Existe mais células microbianas numa colher de solo do que as pessoas no planeta. E aí, nós temos ideia dos organismos que estão nos nossos solos, nas nossas áreas. Estamos vendo uma correlação. E aí, efeitos diretos na regulação térmica, tem uma alteração, umidade, população, desenvolvimento de raízes, construção de matéria orgânica, diversidade. Fundamental. Falar, agora estamos acordando, não. Estava numa reunião recentemente, e aí o pessoal chegou para mim, seu Calegari, vai aparecer uma questão aí que é o seguinte, apareceu um grande especialista, esse é no meu entendimento, hein, gente, não que eu estou certo, falou o seguinte, ele falou e afirmou, que a floresta é o melhor ambiente que existe, que está equilibrado, e não tem outro. O que o senhor acha? Aí me fizeram essa pergunta. Falei, fisicamente, biologicamente, uma floresta estável, que passou pela seleção de espécies ao longo de anos, de séculos. Beleza? Correto. Quimicamente, não. Ela está correta para ela. Quando nós tiramos ela para plantar café, para plantar soja, milho, feijão, algodão, outra cultura, já é uma outra história. Nós temos que reequilibrar. Na maioria da floresta amazônica e tantas outras, menos de 2 ppm de fósforo na floresta. Fizemos trabalho lá nos 10 mil hectares de araucária angustifolia, lá no Paraná, lá em Mangueirinha, que é a maior reserva mundial de araucária do mundo, que vem gente de várias partes do mundo, não tem nenhuma planta de 200, 300 anos. Fizemos mais de 60 amostras, não tinha nenhuma com 2 ppm de fósforo. Mas como é que essas plantas precisam de 100, 120 quilos? A Amazônia, de onde vem esse fósforo? Micorrizas e outros organismos que as nossas metodologias, que vocês viram lá atrás, não estão mostrando, não conseguem captar. Então nem tudo é o que nós estamos enxergando, o que vemos. Isso aqui o que é? Fungos micorrízicos, gente, outro grande milagre que nós temos, ectoendo e ectoendo micorrizas, que pode aumentar mais de 200 vezes a capacidade de absorver, solubilizar fósforo, boro e outros, proteger raízes de nematóides e outros. Vejam lá, sem micorriza com micorriza, quantidade de nutrientes e grandes favorecimento para esse ambiente. Nematóides, outro grande desafio. Na agricultura mecanizada, os 3 grandes desafios é nematóides, compactação e doenças radiculares, sem ordem de grandeza. Então nós temos também na cafeicultura quais são os grandes desafios, e aí nós temos que checar como que está isso no nosso sistema. Cafeiro infestado por nematóides, olha aí, Meloidose exígua, puxa vida, mas por que não? Esse é um produtor que tinha roçado o mato, as plantas daninhas, 70%, 85%, eu não estou falando, é para mim que os resultados daqui, eu tenho um livro de nematóide, eu tenho um livro de fisiologia aqui de vocês. Então, não, está no mato. Hoje nós temos que colocar plantas, substituir essas plantas que diminuem doenças, nematóides, e que dão o quê? Uma condição melhor para que esse ambiente, porque nós alteramos esse ambiente já, no momento que nós derrubamos uma mata, a floresta ou cerrado. Então nós temos que dar uma condição mais favorecida. E aí nós temos inúmeros dados de plantas de cobertura que tem um efeito para diminuir, ou nós não vamos matar os nematóides. O Congresso Mundial de Solos mostrou que os nematicidas químicos aumentaram no mundo, e aumentou os nematóides das diferentes culturas, diferentes países, diferentes regiões. As doenças radiculares aumentaram no mundo, e os fungicidas também químicos, ou seja, essa estratégia isolada não está dando conta. Nós temos que buscar outras ferramentas que foram mostradas, e que estamos vendo cada vez mais o Brasil avante, nessa linha de nematicida biológico, inseticida biológico, fungicida biológico. O que vai ser, nós não sabemos, mas ajustar isso, nós vamos ter que mais chance de muitos micro-organismos crescerem, aumentarem e reequilibrar essa situação, ou seja, essa agricultura regenerativa. Veja aqui as micorrizas protegendo, veja o bacillus amiloliquefacens, ele forma uma névoa no lado da planta,
Vocês sabem que o nematóide não tem olho? Ele vai pelo olfato, o cheiro dos exudados radiculares. E aí o que acontece? Ele protege e o nematóide está no solo. Então a análise de nematóide do solo isolada. Mas você está falando, senhor nematologista? Não, mas a doutora Andressa Zamboni, formada em Exalc, que para mim é a melhor da América Latina, trabalha 14 horas por dia com isso, mostrando isso, e tantos outros especialistas aqui no mundo. Então nós vamos ter o quê? A mãe natureza, esse equilíbrio, cuidando de nós. Números de espécies no mercado hoje de tricoderma, de bacilos, para buscar o quê? Reequilibrar. Nós não vamos acabar com os nematóides, eles estão aqui há milhões de anos, nós vamos passar, vamos para outra dimensão, só que nós temos que baixar as populações e convivermos em harmonia, e não deixar eles levar tanto, como 15 a 20, 22% da produção de café de Minas Gerais, os nematóides levam. Esses são dados científicos daqui. E aí nós temos vários produtos, como esse aqui, o tricoderma. Eu não sou de produto, mas esse aqui, tricoderma, dois bacilos, 13 anos de estudo, 2 doutores gaúchos, uma gaúcha, conseguiram o quê? Liofilizado a seco, pegar 2 colônias de fungos, 2 raças ou cepas de bactérias, colocar junto, 5 gramas por hectare, em 4 horas já começa a atacar quem? Rhizoctônia, Fusarium, Pítio, Sclerotinia, Phytophthora, de forma maravilhosa. Ou em quê? Em cacau, em viveiro de muda, em soja, em milho, trigo, HF. Trabalhamos fortemente com HF, nessa linha de manejo sustentável. 77, com a cooperação alemã, aquele magrinho sou eu, se tiverem alguma receita, passe para mim, como é que fica magro? 62 quilos, o nabo forrageiro, como é que ele era? Triturado, roçadeira, hoje não. Mas o nabo aumenta mofo, o nabo, o girassol, todas as crucíferas, canola, crambe, mostarda, mas nós vamos colocar 1,5 kg na rotação, não vai fazer nada. Mas por que ele? Porque ele é o campeão mundial para buscar enxofre, porque o enxofre vai embora, o boro vai embora, o nitrato vai embora, e o potássio vai embora em solos arenosos. Há 18 anos o IAPAR já não recomenda no 1,5 milhão de hectares de arenosos o uso de uma vez só de potássio, porque chuvas torrenciais vão levar embora solos arenosos. Então eu tenho que colocar plantas que vão buscar nutrientes, que sejam um fator de reprodução baixo para aqueles nematóides, ou seja, o diagnóstico vai me dizer que plantas, que mix, que blend, o que eu vou colocar para enfrentar aqueles desafios. E nós já vamos chegar no café nisso. Mas o nabo então aumenta. Pois é, mas o nabo tem uma aguinha aqui, esse exudado, juntamente com as enzimas, que vai ser a fosfatase ácida, que vai solubilizar fósforo. Nós temos solubilização de fósforo pelas crucíferas, via fosfatase ácida. Isso é de tese, gente, isso é de tese. Isso aí, doutora Dil Kleber, que é o número 1 do mundo. Isso é o trabalho nosso de 16 anos, e vários outros que sabem 1 milhão de vezes mais que nós. Depois nós temos pelos tremoços, que é o quê? O ácido cítrico. Depois nós temos pela lentilha, mas o guandu é o campeão, e ácido psicídico, que um japonês ganhou um prêmio internacional por isso, solubiliza. E depois tem umas plantas que são hospedeiras de micorriza, que solubilizam fósforo. Então nós temos 4, 5 mecanismos, e depois nós temos Pseudomonas florescens e tantas outras que vão ajudar isso. Então se o meu sistema de cidas, de inseticida, nematicida, acaricida, fungicida e herbicida, que é o maior matador, doutora Maria Fink, que é uma lenda da Universidade de Kassel, diz, agora eu não vou mais herbicida, não é isso? Eu trabalho com produtores orgânicos e trabalho com produtores altamente com uso de insumos. O que eu quero é tentar entrar no meio da agroecologia e diminuir isso. E nós podemos? Sim, você pode. Olha aqui que interessante o nabo, gente. Viu o que eu falei para vocês? E nós temos dados disso, inclusive na nossa tese. E tanta gente, estivemos junto com isso. George, lá em Cuba, tive 6 vezes na Ucrânia, tive na Rússia, tive na Bolívia, na Venezuela. Bolívia agora 3 vezes esse ano em dezembro. Conheço bem essas situações. Não sou político, sou um técnico. Essa aguinha e os exudados formam a fosfatase ácida. Mas é verdade, Calegari, pode ver, buscar ali da referência. Olha aqui, ó, esse buraco, o rulo, né? Reddish hole. O que aconteceu? Olha o fósforo, gente. Onde está próximo aqui? Que loucura. Agora, se eu mexer nesse solo, eu perco isso. Porque o fósforo, vocês sabem, tem uma capacidade fácil de ser o quê? Absorvida ali, né? Não absorvida, absorvida. Junto às argilas. Então nós vamos aumentar com essas plantas. E nós precisamos desse solo vivo. Tricoderma maravilhoso. Aprendemos com Maria Fink e outros. Estavam na África nesse ano passado. Tenho 42 missões na Zâmbia. Fomos visitar um produtor que está usando 29 ativos biológicos.
numa área arenosa. Entre lá no nosso Instagram, está essa história lá. E eu falei, o senhor está usando, não tinha folhas secas, não tinha no baixio do milho, 2 espigas. Eu falei, o senhor usou muito nitrogênio? Use a lot of nitrogen here. Ele falou, no, not too much, não muito. What do you think? O que você pensa? Eu falei, uns 100, 120, 120 quilos. Ele falou, não, 40 quilos. Eu falei, como? Aí ele foi mostrar a história dele, de compostagem, de 9, 10, 12, 14 biológicos, de palhada, de rotação, pulando minhocas e organismos. Então a fertilidade química não estava tão alta, mas as outras estavam. E o que manda é esse conjunto de química, física e biologia. Tricoderma, para quê? Para diminuir fusário, para atacar inclusive alguns nematóides. E aí nós temos inúmeros resultados de produtores, gente, aqui no estado de São Paulo. E nós temos o que está acontecendo em área de café. Fantástico, isso aqui é em café, ou seja, um solo vivo, um solo. Mas o senhor está falando que tem que ser orgânico? Não estou falando nada disso. Eu estou falando que nós temos que buscar uma forma, uma maneira de integrar todas as disciplinas, integrar esses componentes, para que a mãe natureza possa nos ajudar. E é possível isso. E nós temos produtores que está há 4, 5, 6 anos que estamos com eles. Nós não estamos conseguindo, eles estão conseguindo. Café bioativo. Isso aqui é uma área interior de soja, começou a aparecer muito nematóides, usou a cobertura, já melhorou isso aqui foram 25 sacas a mais, depois de um mix de reduzir nematóides, diversas espécies juntas. E aqui foram as análises nessa área, gente. Olha antes, como é que estava o índice de qualidade do solo, o biológico, como é que estava lá, olha lá, o químico, nessas áreas antes, com nematóides, com problemas, com baixa produtividade, normalmente reboleiras, algumas espécies. Por quê? Por causa do desequilíbrio. De acordo com a doutora Maria Fink, da Universidade de Kassel, que é uma alemã, que é uma lenda, 99% dos nematóides são amigos, são bons, não são fitonematóides, é 1%. Mas como nós colocamos uma agricultura às vezes reducionista, nós vamos matando esse inimigo natural. Mas por que nós matamos os bons? Porque eles são mais frágeis, e esses que sobrevivem são aqueles que vão atacar, e aí começa a ter o problema. Nós temos que regenerar esse solo. This is regenerative agriculture, essa agricultura regenerativa, conservativa, reequilibrada. E aí o que aconteceu? Fomos fazer depois de biológicos, de várias aplicações, de mix de plantas. Olha aqui para onde foi, as mesmas áreas. Veja o índice aqui, o ideal o máximo é 1. Nós temos um produtor agora com 0,98, 0,97, aqui em Guaíra, Mayra Leles, que está fazendo palestra no Brasil, que saiu de 54 sacas de soja, hoje está com quanto? Talhões de 110, média de 87, e diminuiu os herbicidas, e diminuiu o fertilizante, porque retomou a vida, e diminuiu compactação e nematóides que estavam segurando a produtividade. Então nós temos que identificar o que está segurando o nosso solo. Isso aqui são áreas de produtores, isso aqui é na fazenda lá, Machotal, nós temos isso aqui em várias fazendas no Goiás, que está comprovado que ajuda na polinização de soja, de café, de outras culturas, diferentes plantas, e nem sempre aquela que é menor possa ter efeitos importantes para aquele sistema. Eu me lembro da Par 61, uma cultivar que está há 25 anos, entre as 5 melhores nas avaliações de aveia regional sul, e quando foi, o doutor José Carlos trabalhou nelas, ele viu que cada aveia tinha ácidos diferentes. Preste atenção nisso. Hoje nós estamos usando aveia branca, sativa, aveia preta estrigosa, aveia amarela bizantina, porque cada cultivar tem um DNA, assim como nós, não tem ninguém igual ao outro. Então cada um vai te soltar uma aguinha, um exudato, que vai aumentar algum tipo de micro-organismo, e é dessa exuberância que vai sair o equilíbrio natural. Por isso que, quanto mais espécies, quanto mais cultivares, mais famílias, melhor. Veja isso aqui, os nematóides, veja os nematóides, se é dados novos, aí ó. Isso aqui eu preparei para mostrar lá em Portugal semana passada, 67 bilhões de euros, 6,7 por ano, só em soja, as perdas por nematóides. E nos cafezais, dados daqui, de pesquisadores. E aqui, pesquisa mostra 22% da lavoura de café, diminuindo 30% a 45% dos rendimentos. Opa, mas aqui eu vou manter com roçada, seu Calegari. Paramos nesse produtor, falou, não, aqui não tem de solo descoberto não, só que eu estou criando, eu estou fazendo um criame dos nematóides, favorecendo eles. Ô seu Calegari, essa aqui é de ontem, aqui em Patrocínio, olha aqui, só planta daninha. O que é? Essa aqui é uma criação de grande parte. As braquiárias, eu trabalhei com 29 braquiárias, trabalhei com 19 crotalárias, 167 de planta, 37 anos de pesquisa, em diferentes climas, em diferentes regiões,
E aí fomos acreditando em milhões que sabem muito mais que nós. Então eu tenho que identificar para ver se eu não posso melhorar, ou pegar aquela braquiária, colocar uma crotalária, colocar um calpim, um trigo morisco, um capim curacana, enfim, ver o diagnóstico para ver que plantas, que espaço que eu tenho, é secano, é sequeiro, é irrigado, o que eu tenho para fazer, o próximo passo. Olha o manejo de nematóides, olha aqui, ó, plantas hospedeiras de exígua, amendoim bravo, corda de viola, isopo, rubi, pé de galinha, temos na zabola ou não? Está cheio. E aí nós estamos criando o bichinho e depois a produtividade não avança. Mas sabe que é verdade, seu Calegari? Olha aqui dados de Barbosa, no Rio de Janeiro, idade de cafeira até 5 anos, com meloidógene, lavoura isenta, de 29 para 40, acima de 5 anos de 32, isso aqui é da pesquisa, está publicado. Então, nós temos alguém que está segurando a nossa produtividade, temos o clima, claro, temos desafios grandes, como que nós vamos mitigar esses efeitos de seca, esses efeitos diferentes? Hoje temos ativos biológicos, bacilos, arrebatai, temos bacilo megatherium, que vão ajudar o quê? Que vão aumentar o crescimento de raízes, que foi tirado o quê? De cepas, lá do Nordeste brasileiro, de cactácea, de mandacaru e outras, e selecionados que vão trazer uma qualidade melhor de raiz, de suportar mais condição adversa, e aí nós começamos lá, em 77 nós começamos com o Rolf Debs, testando diferentes espécies. Tivemos com ele visitando a Alemanha agora esses dias, ele não falava, eu levei mais de 100 espécies para o Brasil, que passava pelo Senagem. Hoje temos 18, 20 plantas, hoje temos 16, 17 milhões de hectares com cobertura, estimativas, e aí as áreas melhores iam testadas, com milho, soja, feijão. Aqui estamos os pioneiros, o Frank Gixta, que está conosco, o Herbert Bates, que nos deixou no passado, que é o pioneiro em 72, e o Nuno Pereira também, que nos deixou há 4, 5 anos, mas deixaram o legado. Aqui está a Revolução Verde, de Norman Burlock, que teve no encontro lá em Foz do Iguaçu, e andou na região de Foz, aquelas microbacias e todo aquele trabalho, falou assim: this is the real green revolution, essa é a verdadeira Revolução Verde. Ele falou, nós temos isso gravado, mostrando que respeitar o ambiente e buscar caminhos mais equilibrados. E aí rapidamente, pelo tempo, já nós temos inúmeras espécies de outono e inverno, diferentes plantas. Qual que eu vou usar? Depende o que eu vou enfrentar, o que eu quero, o que eu espero delas. E depois as de primavera, verão, aquela lá em cima, que é na Eritreia, esse aqui é o que é? É o Finger Millet, que é maravilhoso, 6 a 8 toneladas de raízes, 50 a 70 quilos de N, através de azospirilo de vida livre, maravilhoso, dá 2, 3 pastéis se quiser, passolo arenoso, e fator de reprodução perde 0, a Braquiária rusizense é 5 a 7, a Braquiária é boa sempre? Não! O tremoço é bom sempre? Não! Crotalária, não tem ninguém que é para sempre, não conheço uma planta que seja boa para tudo. Então nós temos que saber se aquele momento, aquela é a melhor planta, ou quais plantas que se encaixariam. Olha que maravilha isso aqui, gente. Nós estudamos no colégio agrícola, na faculdade, vocês mais que eu, que falavam, olha, todas as plantas têm uma relação de parte aérea com, está sendo gravado, e parte radicular. Mentira! Isso não existe. Algumas plantas sim, outras não. Sabe o que é essa aqui? Essa é a breviflora, que dá 40, 60 centímetros, 3, 4, 5 metros de raízes. E aí? E uma júncia que dá 4,5 metros, 503 quilos de N, conseguimos lá em Pato Branco, avaliação, 1,5 metro, 2. Então eu tenho que ver o que eu quero. É raízes, só que a júncia é hospedeira de pratilencos. Ah, mas a outra cresce muito lento. Se eu tenho mofo branco já não é expectáveis. Então nós temos isso. Isso eu respiro há 45 anos, gente. Então, isso aqui é uma maravilha, por quê? Porque cada planta tem seus exudados, vai criar condições favoráveis para diferente. Quando mais plantas juntos, eu vou estar criando uma condição de mata, de equilíbrio. É isso que eu preciso procurar, lá no meio do café, lá na minha lavoura. Rothamsted, foto do nosso professor. Cadê o professor Toninho? Tony Teixeira está ali, ó. Nosso ilustre homem que mais sabe compostagem nesse país, 14 anos professor, da FASU, 4 anos diretor, nosso amigo de longa data. E esse slide é dele. Eu tive 2 vezes na Rothamsted, gente, 179 anos. Mas o que eu vou mostrar isso aqui, cara? Você está falando que você foi lá? Não. Dr. Wayne Reeves, presta atenção nessa história, gente. Dr. Wayne Reeves, grande pesquisador do USDA do Alabama, fez uma reunião há 7 anos, e eu queria estar nela. Juntou mais ou menos esse público aqui, ó, 160 pessoas, dos experimentos mais antigos do mundo.
era de 65, 70 anos para cima. Lá no Alabama tem um de 129, agora está com 135 anos. Colocou numa sala 3 dias para discutir os resultados. Um dos resultados que eu vou contar para vocês agora foi o seguinte: presta atenção, independente do solo, do clima, do nível de matéria orgânica, da altitude, da fertilidade natural, do regime de chuva, independente de tudo isso, independente da cultura, se é cacau, se é soja, se é milho, se é feijão, se é dendê lá no Pará, se é oliveira que nós estávamos lá semana passada lá no Portugal, se é uva, não importa, independente de tudo isso, olha lá, eles concluíram, 160 pessoas nessa reunião mundial dos experimentos mais antigos do mundo, inclusive gente de Rothamsted, East Anglia, a melhor forma, a melhor maneira, a melhor estratégia de recuperar, recover the great depleted soil, recuperar solo degradado, regenerar um solo que perdeu suas propriedades, independente se é química, física ou biológica, é com multiespécies. Quanto mais plantas diferentes, e aí com os organismos, mais rápido eu recupero esse solo. Olha que coisa fantástica, gente. Esse é um álibi para dizer o seguinte: mix, faz 25 anos que eu trabalho com mix, e temos sentado com Dwayne Beck, que é o Papa dos Estados Unidos, com quem? Com o pessoal da França, da Austrália, de várias partes do mundo. Por quê? Porque temos história para contar. 167 plantas, e deve ter milhares que sabem muito mais que nós, não é esse o ponto? Então nós temos que ter bala. Ah, mas eu tenho 2 anos, 2 anos não é nada. Eu brincava lá fora agora há pouco, dizia o seguinte: às vezes a pessoa me diz que é legal, eu testei uma cobertura, não funcionou. Quantos anos? 1. Se é de setembro em diante, eu já falo Feliz Natal, eu já não vou falar mais nada. Não, você já vai perdendo, não sei vocês aí, mas o meu falecido pai, meu falecido sogro falava o seguinte, que a gente vai perdendo um pouco assim, você não vai aparpar mais. Aí se ele liga, escuta, eu usei um biológico, seu cara legal, não funcionou. Mas quantas vezes eu usei? Eu usei uma. Janeiro, fevereiro, quaresma, feliz Páscoa, tchau. Eu não vou ficar discutindo. A minha nona Rosa Belotti, que veio da Itália, meu nono Giuseppe Primo, falava o seguinte, aquela época antiga, né, era pequenininho, hoje tem 66, dizia o seguinte: os burros no pasto, não tinha nem se tinha, não conhecíamos, não tinha televisão, não tinha nem energia elétrica onde vivíamos. Falava o seguinte: eu não vou lavar burro com sabonete. Então não dá pérolas aos porcos, gente. Eu não acredito, beleza, segue o caminho, porque esse caminho já está avançado. Então aqui é a mensagem: multiespécie é o melhor jeito em qualquer lugar do mundo de eu recuperar para qualquer cultura, para qualquer clima. Quanto mais vida eu colocar nesse sistema mais intenso, mais rápido esse solo vai estar em condições adequadas de se desenvolver. Olha a quantidade de espécies. Trabalho dos Estados Unidos aqui, gente, ó. 9 universidades estudou isso aqui quase 20 anos. Fantástico, fantástico. E aí nós entramos nos mix de plantas, porque uma planta, uma aveia boa é boa, mas se botar o nabo melhora um pouquinho, que é uma crucífera de uma gramínea. Se eu botar o centeio, o maior desafio da agricultura orgânica ou biológica, que eles chamam lá fora, é o controle de plantaninhas. Doenças, nós temos um monte de biológico, a plantaninha é um desafio grande. Então eu vou buscar que planta é melhor. Olha aqui, e o tempo é curto, gente. Aqui nós temos o nabo forrageiro, capim coracana, trigo morisco, capim coracana aqui. Isso aqui é o milheto, nabo, milheto, capim coracana, trigo morisco, crotalária, espectábulos ou coleuca. 1, 2 leguminosas, 1 gramínea, 2 gramíneas, 1 crucífera, 1 poligonácea, 4 famílias, maravilhoso. 4 famílias para cima é o melhor. Não sei se vai dar tempo, acho que não vai dar. Meu amigo Sérgio Argenteri, que morou 10 anos lá na Itália, tem fazenda, tivemos juntos, e foi lá visitar o Rolf com a gente, está usando 16 espécies juntas. O pessoal para na rodovia para ver o que ele está conseguindo de produtividade, retomando a vida no solo. Claro que está usando fertilizante. Olha aqui o TT Zornatrix, as diferentes crotalárias, não vai dar tempo de nós discutirmos as possibilidades. Olha aqui, ó, isso aqui lá no Paraná, tremoço branco. Olha aqui 2012, espanholo lá da região com café. Isso aqui é uma aveia, gente, fantástica, que dá de 160 a 185 dias de pastejo, 240, 250 dias. Então nós temos planta de 30 a 40 dias, ciclo curto, temos de 90, de 120. Como é que é teu intervalo? Quanto que chove? O que está pedindo? Aí nós vamos montar. Isso que é maravilhoso para todas as culturas. Estamos trabalhando com girassol, semeamos o mix e plantamos girassol, porque o produtor quer um dinheiro. Com sorgo, milho, temos 12, 13 espécies de planta e colocamos juntos. E estamos fazendo, os produtores estão fazendo 25 mil hectares, agora com girassol começamos há 3 anos. Pato de Minas, olha aqui, gente, sem adubar, olha aqui, ó,
já tendo o efeito do nitrogênio na própria raiz. Olha aqui, pessoal do Clube Amigo da Terra, lá da Terra da 51, como é que é? São Paulo é? Pirassununga, olha que maravilha, ervilha capeluda, 100, 120 kg de N, ervilha forrageira e a par 88, eu não sou melhorista, isso aqui foi um produtor que passou para nós, quando eu cheguei em Pato Branco em 80, como pesquisador 84, pedimos para os técnicos, trabalhamos sempre junto com a extensão, sempre com o produtor, eu sou um pesquisador, que para mim não me interessa uma publicação, um livro, se o produtor está fazendo, está dando certo, aí sim. E aí trouxeram algumas plantas, começamos a selecionar, e saiu essa cultivar que está em 6 países, maravilhosa, no meio do café, extraordinária, amendoim forrageiro em Cabo Verde, mix de plantas, gente, diferentes espécies, plantas individuais, do Dr. Cleso, que tem um mestrado e doutorado, tivemos juntos, grande conhecedor e batalhador, que nos mandou essas fotos anteontem, está com mais de 120 reuniões esses 2, 3 meses só com plano de cobertura, a tese de mestrado, montamos os mix para ele, discutimos, fomos na defesa de doutorado. Então isso está acontecendo, os biológicos estão acontecendo. Agora mais gente precisa saber, não é só os últimos 5 anos de literatura, ouça esses pioneiros que têm a história viva, que trouxe essa cafeicultura onde que está. Agora daqui para frente ninguém garante para onde ela vai, como é nos cultivos anuais. A breviflora, gente, que eu falei para vocês, aqui, essa aqui é a breviflora, pequenininha, só que a raiz vai 2, 3, 4 metros. Projeto Solo Vivo em Alfenas, mix de plantas, gente, mix de plantas, olha aqui, na Cochupé, isso tem 12, 14 anos, gente, aqui, olha aqui, ó, compactação guandu, sabe quanto o guandu vai? 2, 3, 5, 6, 7, ele é biotrianual, se você podar 60 centímetros, lá no Rio Grande do Sul, lá em Santo Ângelo, na Cotriza, Amando Dalla Rosa e João Becker, alcançaram nessas podas, nós fomos lá, eu fotografei e publiquei, 6,5 metros, 7,39 metros e 20 de raízes, solubilizando fósforo, trazendo 180 kg de N, e aumentando o carbono, que o guandu é das mais importantes para trazer carbono, João Milichuk mostrou isso, que já nos deixou também o ano passado, guandu anão, outra planta maravilhosa, mix, gente, de trigo morisco, de crotalária, de milheto, de capim coracana, de 5, 6, 7 diferentes espécies, e temos isso conforme as solicitações, temos isso já à disposição, diferentes espécies conforme as diferentes necessidades, guandu como quebra-vento, isso aqui é de anteontem, gente, lá em onde? Lá em São Gotardo, com o pessoal do Sequita, que estamos trabalhando com eles há vários anos, trabalhando com quem? Batata, com cebola, com alho, com cenoura, e agora também com café, lavoura de café com nematóides e fusário, aí nós vamos vendo isso aqui, ó, uma coisa vai puxando a outra, raiz de café com nematóides, nepomuceno e doenças radiculares, quem não ama seu solo nunca saberá cuidar da saúde biológica, que é a base da fertilidade. Ana Maria Primavera, nós temos que aumentar toda essa vida nesse solo, um solo escuro, quantos anos? Depende, quanto eu vou recuperar, depende de várias coisas, e um solo que chegou à degradação, onde é que é essa aqui? Isso aqui é uma fazenda orgânica, da FAF, ali entre Mococa, temos feito vários trabalhos com eles, espetacular, com mix de plantas, com ativos biológicos, com esterco, com composto, trigo morisco, raiz em perfil, maravilhoso, fixando nitrogênio, hospedeiro de fungos micorrízicos, Monte Carmelo, aqui é o grupo de senhoras, tivemos aí, esse foi aquele dia que o Brasil perdeu o primeiro jogo pro primeiro time lá africano, estavam lá com várias produtoras, Monte Carmelo, a área da Juliana, do Rafael, com mix de plantas. Alguém conhece essa fazenda? Alguém já ouviu falar disso aqui? 3 meninas, Marcelo Hurtado, vai lá conhecer, 42 hectares, isso eu aprendi agora, há 3 meses atrás, porque os tantos anos na Cochupé, o que eles estão conseguindo? 3 mix, eu não estou dizendo que vai funcionar sempre, 3 mix, um atrás do outro, roçando, 3 para 4 anos sem usar herbicida, solo fofo, usando biológicos, 40, 42 sacas de café de alta qualidade, e gente visitando, para aumentar os organismos na área, fantásticos resultados, fantásticos, 3 mix por ano, 6 de Sequita, e o Maeda, nosso amigo Henrique, o nosso amigo que está ali,
o Gabriel, isso aqui é um mix, gente, anteontem, fantástico, aqui tem 6, 7 plantas, e aqui do lado as plantas daninhas, que eles fizeram metade do pivô para comparar, isso é uma loucura, aqui tem uma outra planta, ou seja, nitrogênio, fósforo, controle de planta daninha, equilíbrio, mais vida, inimigos naturais, e vão medindo, testando em loco. Área direita aqui, ó, aqui tem de tudo, capim colchão, aqui tem leiteiro, aqui tem buva, aqui tem trapoeraba, tem caruru, que vocês imaginarem está ali, aumentando quem? Exíguo, aumentando quem? Incógnito, aumentando quem? 75, 85% dos pratilecos baquiúro, que é o maior problema do Brasil, não é um problema de café, é porque ele vai pelo pó, ele vai pelo ar, pela água, e as plantas daninhas multiplicam, que é o Pratilecos baquiúros, até 6 km para ter resultado. E aqui, nessa fazenda Nunes Gabriel, que tivemos ontem, fazendo o composto, e colocando o quê? O Lexita, colocando o quê? Micronutrientes, é possível pó de rocha, colocando o que mais? Parte de nitrogênio, esterco bovino, esterco suíno, esterco de aves, juntando, e aí nós podemos colocar gesso agrícola, nós podemos colocar vários componentes, para servir, para colocar nessas plantas, que estão fazendo aqui, ontem, isso aqui de ontem à tarde, maravilhoso, gente, 12 anos, mundo novo, ano passado, outro ano, antes da safra zero, 118 sacas por hectare, expectativa agora de, segundo eles, acima de 120, 130, 140, maravilhoso. Aqui tinha o quê? Um mix de plantas, e que foi roçado, que foi manejado, trinchado, e vem a braquiária depois. A braquiária é boa? Sim, sempre, não? Então nós vamos ver, se nós podemos ver ela como componente ou não. Mix de plantas de cobertura, gente, esse é o grande segredo, plantas de diferentes situações, olha aqui, uma área aqui, ó, de café, esse é o vizinho, aí você vai ver o que vai dar mais resultado, lavoura e formação, com cultivo de mix de plantas de cobertura, isso aqui está num livro publicado, gente, eu vou passar para a Viviane, para distribuir para vocês, saiu um livro de plantio direto, agora nos 50 anos, e um capítulo, foi chamado de plantio direto de café, e eu fui convidado para ser um dos coautores, que está atualizadíssimo, com todas as tabelas e números últimos de vários pesquisadores e trabalhos nossos, de Cleso e outros, tem lá 40, 50 páginas, essa é uma das fotos que estão lá, e que está muito bem, com certeza poderia ser muito melhor. Manejo de mix de plantas, tem diferentes situações, rolo faca, alguns que usam herbicida, não tem receita pronta, gente. Biodiversidade, as Três Marias, lá no Roqueto, olha aqui, ó, milheto, crotalária, ocroleuca expectabilis, nabo, trigo mourisco, capim coracana, gramínea, poligonácea, 2 leguminosas, uma crucífera, é isso, nós vamos, a mãe natureza vai te agradecer. Olha lá, isso aqui no Piauí, o Guandu, 800 hectares, família Zanella, indo para 3, 4 metros de profundidade, essas são as raízes do capim coracana, Eleusine coracana, 6 a 8 toneladas de raízes, 40 a 60 quilos de N, de azospirilo, que custa o quê? $1, 6, 8 reais, $1,50 por hectare. Aqui o calpi, outra planta importante para colocar também no sistema. E essa planta aqui, quem conhece? Levanta a mão. O que é essa aqui? É nativa aqui de Minas. Isso aqui é o margaridão, Tictona diversifolia, 18, 20% de proteína para os animais, solubilizadora de fósforo, usada no mundo, na África. Essa é uma planta que se encontra aqui, que vocês podem utilizar. Corta isso aqui, estão fazendo com tamanho e outros pastagens na Venezuela e outros países, 100, 120 toneladas de massa verde para os animais, 18 a 20, é uma composite. Diversidade em cima do solo, gente, depende da superfície, e é isso, nós estamos usando uma planta só. O café, que é uma cultura perene, vou colocar uma cobertura só, uma braquiária, eu não vou aumentar a biodiversidade, eu tenho que colocar plantas, eu tenho que colocar ativos biológicos, fazer ajustes. Fazenda Pé Agrícola Piuí, vocês conhecem? Onde tem uma experiência, a maior experiência de gesso agrícola do mundo, Pato de Minas, trouxemos vários materiais aqui, fizemos um trabalho, esse pessoal vocês conhecem, Fazenda Rede Globo, lá Botelho, Jequitibá de 800 anos, essa aqui é uma fazenda orgânica, isso aqui são café Sumatra, eu não acreditava, 130 anos, que é 1,3 hectares, os japoneses pagam 5, 6, 8 mil reais por saca todos os anos, 60, 70 sacas e vão vender a $30 uma chiquinha no Japão. Essa área, ali em Caconde, nas montanhas do Caconde,
João Hamilton está ali, ó, nessa área, e o irmão dele, e nossos amigos Marcos, a Silvia e o Gustavo ali em cima. Mix, nós fazemos o mix, essa área orgânica, o mix completo. Primeiro já suca e coloca ali composto, palha de café, gesso, o que nós vamos colocar, e depois planta o mix completo. Depois abrimos aquele suco e faz isso. Estamos fazendo isso com várias culturas perenes, maravilhoso. Isso aqui é uma área orgânica que exportam para 35 countries in the world, 35 países do mundo. Vocês vão ver eucalipto de mais de 100 anos, e gente vindo da China, da Dinamarca, dos Estados Unidos, da Polônia, da Inglaterra, para ver esse café de qualidade dessas montanhas. Então, solo vivo, gente, biodiversidade, crisopite. Isso aqui é na Fazenda Cascata. Quem conhece a Fazenda Cascata, levanta a mão. 400 hectares, meu amigo Luizinho, 35 anos de 32, 33 mil sacas de café. Estamos há 8, 10 anos lá com ele. Sabe quanto de inseticida ele está usando para o bicho mineiro, que foi falado a maior praga por especialistas? 0. Por quê? Porque o trigo mourisco e outras plantas aumentam esse inimigo natural que dá conta. 0 aplicação de inseticida. Usando gesso, usando composto, usando bioativação, conjunto de plantas mudando, maravilha. Você chega na linha de café com ferro de construção, você coloca com a mão, você vai 1 metro, 1,5 metro, macio, fofo, uma área de aerobiose, e os micro-organismos aumentando mais fungos, que são os mais eficientes na captura do carbono, do que ter uma população mais alta de bactéria, relação. Olha aqui, gente, Varginha, produtora de café maravilhoso com mix, que temos trabalhado. Aqui, município de Mococa, mix. Então nós não vimos falar, não está na internet, nós estamos junto com os produtores. During 45 years, nesses últimos 45 anos. Então nós conhecemos cada uma dessas plantas, com certeza, gente conhece muito mais, para saber qual que é a melhor. E temos várias formas de plantar, a lanço com máquinas, diferentes possibilidades. Nova Resende, olha aqui, ó, trabalhos aqui, da Arca de Araguari. Cadê o doutor André? Está aí? Doutor André Fernandes, capitaneado, doutor André Fernandes, doutor Santinato, que está na beira da praia, no mar, lá tomando um vinho bom e comendo umas frutas do mar lá na Itália. Trabalhos que foi feito, aumentou a matéria seca. Fernando Santinato, e o nosso moreninho Reginaldo, e Calegari aqui também. Quanto que aumentou? Só com mix de plantas. Isso é trabalho de quantos anos? 11 anos aqui da ACA. 11 anos, está publicado nos anais. Eu estou gritando, gente, porque é meu jeito de comunicar. Cada um comunica de um jeito. Porque aqui eu uso o visual, o auditivo. Há 3 semanas, no mês, saiu estudos internacionais, que a mudança de tonalidade é a melhor forma de chegar a mensagem na maioria das pessoas, porque nós somos 3 coisas. Você pode ser gêmeo univitelino, você é visual, auditivo ou sinestésico. Se eu uso uma ou duas dessas, eu não atinjo aquelas pessoas que têm o percentual diferente. Mas aqui nós estamos atingindo as pessoas que estão chegando de 44 para 51 sacas de café publicado cientificamente, onde André Santinato e Reginaldo é que conduziram isso. Aqui na Arca de Araguari, não é na China, não é em outra região. E aí, gente, nós temos isso tudo que eu não vou falar para vocês, que vocês vão receber nesse livro, essas diferentes possibilidades. Isso aqui não é eu acho, isso nós estamos testando, validando, sempre no intervalo, porque nós nunca sabemos se o clima, quando não é irrigado, vai ter a quantidade suficiente. O doutor André sabe disso, que é doutor em irrigação, tem livros, as diferentes plantas, as diferentes possibilidades para cada região. E lá fora trabalhamos com trevo, trabalhamos com diferentes outras espécies, que não daqui. Opa, isso aqui já vimos. Inimigos naturais, gente, nós vamos estar aumentando, nós estamos chegando no final. Raiz pé de galinha. Isso aqui foi 2015, gente. A mãe natureza, ela tem tanta sabedoria, que a gente vai pegando, não sei se é a idade, cada vez você vai se emocionando. Eu abracei essas árvores de 2.300, tem a de 3.500 anos, e ninguém tocou. Antes de Cristo, elas estavam ali testemunhando as sequoias. Isso é maravilhoso, gente. Lá na Califórnia, Ana Maria Primavera. Isso aqui, gente, um amigo, terceiro formando de Santa Maria, lá de Espumoso, da Cotriel, nosso amigo, produtor, aposentado, ele trouxe os cadernos que ele estudou com a Primavera, e nesse caderno eu peguei e fiz esse slide. Lá estava escrito o seguinte, ó, 40 e tantos anos, em alguns anos mais, nós não vamos procurar só análise química,
mas nós vamos análise biológica, de bactéria, de biomassa, de beta-glicosidase, que é a enzima maravilhosa, que nos diz o quê? Quanto mais beta, maior o quê? O resíduo, quando ele vai decompondo, ele vai desaparecer. Quanto mais beta-glicosidase, as enzimas vêm de quem? 98, 99% dos micro-organismos. Quanto mais micro-organismos, mais enzimas, mais beta-glicosidase. Esse resíduo pega o caminho de umificação e não o caminho de CO2. Tem trabalho, o professor Toninho Teixeira estava lá, de 10, 11 anos, 12 anos, ali em Franca, há 7 anos, que eu fui entender como é que eu posso aumentar a matéria orgânica. Não é quantidade de palha isolada, é quantidade de vida. Quanto mais micro-organismo, maior vai ser a eficiência de ácidos úmicos, fúvicos, aminoácidos e organismos que vão pegar o caminho de beta-glicosidase, que é essa enzima que cuida das cadeias carbônicas, que vão pegar o caminho da umificação. A minha tese de doutorado é em sequestro de carbono e carbo sequestration com Bill Hargrove. Então nós não vimos falar em limo na internet, não. Quantas coisas! Temos muita gente na internet hoje, e muitos balões, e muita gente errando. Nós temos vários médicos na família, vários amigos, e gente morrendo por seguir coisa de internet. Tem coisa boa? Tem, e tem coisa ruim, porque o seu ali aceita qualquer coisa. Vai atrás de produtores que estão há vários anos, vai atrás de gente que tem uma história para contar, não de 1 ou 2 anos, não da literatura só de 5 anos, os inventos, todo o desenvolvimento da diferente área da ciência do mundo nos últimos 5 anos, uma ova. Isso tem que ser protestado, tem que sair a carta de Araguari falando, nós protestamos, e o senhor é professor e vice-reitor da universidade. É isso, gente, nós temos que enfrentar, nós não podemos fugir, isso é um absurdo. Então o que desenvolveram lá para trás não serve mais. A maior tese da história dos homens, qual que é? Albert Einstein. Nós estávamos lá em ULM, e a casa onde ele nasceu foi destruída, minha mulher estava junto, foi lá ter um pequeno monumento. Lá nasceu Albert Einstein, na Alemanha. Tem 8, 9 páginas, é 7 na verdade com a capa, é a tese mais famosa da história da humanidade, e se fosse citar ela não pode, porque está nos últimos 5 anos, vai plantar batata, vai aprender, vai buscar ciência, to learn more things all over the world. Quem que é esse? Esse é o pai da adubação verde. Quem teve o privilégio, o pessoal do IAC, tivemos juntos com o Dr. Chiro, lenda. Ele foi para Cuba, não para compartilhar das coisas de Cuba, mas para levar a Crotalara Junce, a mucuna, que mudou a história daquele continente, na sugar cane production, na produção de cana-de-açúcar. Não tem milagre na natureza. Sucesso é a implementação de sistemas, depende de empenho, criatividade, esforço e persistência, e não em 5 anos de literatura últimas. Esse diagrama de Rolf Derps, meu guru, com quem eu comecei em 77, que é considerado entre os 2 ou 3 maiores conhecedores de plano de cobertura in the world, no mundo. E como vocês dizem, tem um ditado mineiro que fala, que nós temos que procurar tentar ficar mais perto dos bons para nós ficar melhor. Não busquem como os répteis, não ande como um curiângo, vamos voar como as águias. Eu estava na Bolívia, na Colômbia, vendo o quê? O condor. Nós estamos sempre para voar alto, para sonhar grande. E ele desenvolveu esse diagrama, que planta de cobertura, ou integrada com animais, com florestas, com grãos, um sistema de plantio direto e rotação para melhorar a qualidade de vida. E eu acrescentei isso aqui: bioativando solos e plantas, aumentando a vida, como? Com composto, com ajustes nutricionais, com mais cálcio, com que mais? Com composto, com diferentes possibilidades biológicos, ativos biológicos. Eu vou explodir, eu vou dar um sinergismo mais rapidamente, eu vou recuperar meu sistema produtivo, qualquer que seja. E o próprio Albert Einstein, lá de Ulm, insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu sei que muita gente não acreditava em plano de cobertura, isso é milenar, 3, 4 mil anos, estava na Bíblia. E muita gente, nós creemos que a palavra precisamos dar um descanso no solo. O melhor descanso é com plantas, não com invasoras, com plantas que são nativas de algum lugar, que são adaptadas naquela região. Um mix atrás do outro é covardia, gente. Vocês viram quantas sacas? 5 a 7 sacas de café a mais por hectare. Desse nós temos inúmeras, centenas de produtores alcançando. E com outros ingredientes, outros componentes, nós vamos aumentando a produtividade, alcançando esse equilíbrio. E o preço das grandes vitórias é audácia, temos que ser audaciosos e buscar. E os navios estão a salvo nos portos, não para ficar ancorados. Eles foram criados para quê? Para sair ao mar. Se atirem, acreditem,
Si se puede, yes you can. E aí já estouramos o tempo. Acabou o tempo. Está estourado já faz tempo, né? 1 minuto, 2, aqui. Só vou falar rapidinho. Mix com girassol, isso aqui na África do Sul e aqui no Brasil, que estão fazendo bastante produtores. África do Sul, campeão, 128 saca, 3 vezes no Rio Grande do Sul. De Bortoli, Mayra, olha o que a Mayra fez, gente. É professora, 88 sacos, esse ano agora está colhendo, vai passar toda de 6 mil quilos de milho, de soja por hectare. E algumas áreas com 110. Por que diminuiu os insumos? Diminuiu o nematóide, diminuiu a compactação, e a mãe natureza encheu de minhoca e de vida. Sergio Argenteri, Itália, de Piovera, 90 quilômetros de Milano, 16 plantas de cobertura. Vou te passar, André, depois do plantio que ele fez anteontem de milho em cima disso aqui. Meu amigo Frederico Tomás da França, planta 700 hectares. Em 2003, eu trouxe para a França um melage de planta de cobertura que está bombando na França, Estados Unidos, no mundo. Olha o que ele fez, 800 hectares em cima das plantas, já plantando a plantadeira. E aí nós vamos embora, gente. Hirsch, que visitamos lá na Alemanha, 25 anos, esse aqui é o dono da Hirsch, do mundo, passou o dia com a gente, meio-dia, 7 fábricas do mundo, não estou fazendo propaganda de ninguém, é um produtor, tem um grupo de 250 com 11 mil quilos de trigo, tirando 4 milhões de euros por ano, são 24 milhões de reais. Sim, se pode! Esse Sérgio Argenteri, meu querido irmão, choramos várias vezes, meu guru, meu segundo pai, Rolf Derbsch, que trouxe uma revolução, com seu legado como os pioneiros que estiveram aqui há pouco. Alemanha, dias de campo, animais. África, sim, se pode. N total, e vamos embora, gente. Deus abençoe, estamos junto com vocês, procure no Instagram. Muito obrigado, André. Deus abençoe a todos. Obrigado. Eu sei que o pessoal está com fome, viu, Fernando? Mas não tem jeito, né, André? Professor, vamos ver se alguém... Eu acho que perguntas, tem gente querendo fazer N aí, mas o adiantado da hora, quem se habilita a fazer uma pergunta para o professor Calegari? Empolga, né? Contagiante a palestra dele. Alguém? Senão eu vou fazer uma para não perder o costume. Posso considerar, diante dessa maravilhosa, brilhante palestra, isto é agricultura regenerativa? O que é agricultura regenerativa? Exatamente, pessoal. Muitas confusões por aí na literatura internacional. O que é regenerativa? É regenerar. Não é nada de ser tudo orgânico, não usar insumo. É usar a mãe natureza, usar insumos o mínimo possível, um dado de resultado de produtores, de ciência. Para quê? Para minimizar a energia, aproveitar melhor a água, aproveitar as relações de plantas, solos, micro-organismos, vida. Essa é a agricultura regenerativa que nós vamos encontrar no café, na soja, no milho, no algodão, no cacau e assim por diante. É essa, claro que com muitas mudanças, com os desafios, com as idiosincrasias regionais, locais, até dentro do talhão. Mas esse diagnóstico de qualidade é abrir perfil. Você vai nas fazendas, gente, o pessoal fala, mas e perfil? O que é perfil? Nunca abriu no Mato Grosso, 7 mil hectares com um consultor bom que nunca abriu uma trincheira. Por quê? Porque o penetrômetro, o penetrógrafo diz alguma coisa. Para mim o melhor meio é plantas nativas e raízes, de gramínea não serve, tem que ser raiz pivotante. Então essa é a agricultura regenerativa e vamos adiante. Primeiro, sabendo onde é que nós estamos, qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer? Não vamos fazer 20 coisas de uma vez. O que é mais prioritário? Qual que é a maior estratégia? E vocês podem chegar nas altas produtividades de uma forma sustentável. Muito obrigado. Bom, muito obrigado então. Agradecemos aí o doutor Ademir Calegari, que recebe um carinho da Associação dos Cafeicultores de Araguari, uma lembrança. Muito obrigado pela participação aqui na Fini Café 2023. Vamos para um intervalo de 1 hora para o almoço e a gente retorna às 14 horas em ponto. Certo, André? 14 em ponto, estaremos de volta com o workshop Manejo Fitossanitário e Tecnologia de Aplicação de Defensivos. E mais uma vez, eu convido vocês a visitarem o estande da Cultivo, aqui na
na área externa aqui do Salão de Palestras, que é uma plataforma de crédito 100% digital voltada para o produtor de café, com operação sem burocracia, rápida e de fácil acesso. E aqui na feira com taxa diferenciada no evento, com aprovação imediata.